Você já conversou com uma pessoa que não fica te olhando nos olhos enquanto fala, sabe? Que mesmo quando é ela que tá falando, ela não procura o seu olhar e ela fica assim meio vaga? Então, hoje o vídeo é sobre isso, sabe? Sobre essa sensação aflitiva da pessoa não estar olhando nos seus olhos, dela ficar assim demonstrando uma certa insegurança ou timidez ou falsidade. Enfim, a gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso, tá bom? Fica aí. Olá, eu sou Amanda Santos, jornalista, co-criadora aqui da Mais Psicólogos, já que o Rodolfo me corrigiu no último vídeo. E hoje a gente vai falar sobre olhar nos olhos. Provavelmente, enquanto você está me assistindo aqui, você está olhando para os meus olhos. Talvez você esteja olhando ao redor, tentando fazer outro tipo de leitura. E essa leitura, que é a comunicação não verbal, ela é importante pra caramba enquanto a gente se comunica. Essa leitura que a gente está falando, e principalmente a leitura do olhar da pessoa enquanto a gente fala, é algo que nos diferencia como seres sociais. Então, se for pegar outros animais, eles não vão fazer esse tipo de leitura, até então não se descobriu que eles fazem esse tipo de leitura, eles não buscam olhar um do outro enquanto se comunicam, tanto quanto a gente. O único outro animal que faz isso e que foi até então ensinado por nós foi o cachorro. No processo de domesticação deles, nós ensinamos eles a buscar o olhar e a se comunicar também através do olhar. Mas a interpretação do olhar é somente nossa. Agora, o que acontece por trás do olhar, por que ele é tão importante, é toda a resposta fisiológica que o nosso corpo dá. Então, o cachorro ele até pode buscar o olhar, mas ele não vai ter essa mesma leitura que nós temos. Ele corresponde a algo que nós ensinamos ele a fazer, por padrão, mas ele não tem a mesma leitura. Quem dá a interpretação, se isso pode ser timidez, falsidade, se isso é afeto, se isso é o que seja lá qual for a questão, é a interpretação nossa das nossas capacidades de raciocínio. Bom, o que acontece até então? A parte branca em volta do nosso olho, da nossa íris, é o que vai dar o destaque para a posição onde nós estamos olhando. E isso, com o tempo, foi criando no nosso cérebro mecanismos de fazer uma leitura não verbal. Então, além do que eu estou falando para vocês, toda a posição que meu olho fica direciona e complementa a mensagem que eu quero passar para vocês. Daí essa leitura de que passa mais confiança, menos confiança, insegurança, timidez, enfim, qualquer outra coisa nesse sentido. Enquanto eu falo para você, o seu cérebro inconscientemente está fazendo toda uma leitura de para onde o meu olho está se direcionando, de que posição, se a pupila está dilatada ou não, se ele aparenta ser jovial através de outras informações físicas, características do meu olho. E toda essa informação vai sendo dada a você sem você perceber. Não é algo que você para e fica assim, nossa, ela parece ser jovem por conta do contorno da íris dela. Não, você não para fazer essa leitura, mas o seu cérebro faz e te manda uma mensagem e todo esse conjunto bola uma informação sobre mim. Então, essa mensagem chega para você favorável ou não, essa mensagem chega mais fácil ou não. Então, basicamente, o que o cérebro faz é encurtar essa mensagem. Eu estou falando, mas uma série de outras questões, série de outros fatores da minha mensagem, como a minha roupa, o meu cabelo, a minha maquiagem, o óculos, o meu gestual, tudo isso vai sendo passado para você enquanto eu falo e essa mensagem vai sendo encurtada para você. E o cérebro ama mensagens rápidas, ele ama algo que não gere tanto esforço. Então por isso é tão importante para a gente o conversar olhando nos olhos. Se eu estivesse olhando para outras áreas, isso dificultaria a sua interpretação sobre mim. Então o que o cérebro faz é jogar uma mensagem rápida para você, uma leitura já padronizada, estereotipada de algo que ele entende fácil, como essa pessoa é tímida, essa pessoa é insegura, então ele não vai buscar se esforçar para entender essa pessoa, porque ele vai ter mais esforço físico, de verdade. Tudo ali dentro vai ter que se mexer mais para conseguir captar essa mensagem. E ele não gosta disso, ele gosta do caminho mais fácil. Algumas pesquisas, inclusive, sugerem que a atividade cerebral é tão intensa para fazer a leitura visual que por isso seria difícil se concentrar em outras atividades ao mesmo tempo. O que foi feito? Foi feito um teste de uma pessoa diferente para outra, elas tinham que manter o contato visual durante todo o tempo, enquanto respondiam uma associação de palavras. E conforme as palavras iam ficando mais difíceis, o cérebro automaticamente mandava o comando para a pessoa de que ela olhasse para o lado, buscasse qualquer outro campo visual para poder raciocinar e responder a pergunta. Então, ele fez a escolha de tirar aquilo que era o mais difícil, que estava exigindo mais dele, para que ele pudesse se concentrar em responder a pergunta. Entendeu a ideia? E aí, a gente talvez possa entender que ao invés de ler que a pessoa
que desvia o olhar enquanto está falando, é porque ela de repente quer dar um sinal de que não está prestando atenção, algo assim, é literalmente um sinal de que ela precisou desviar desse contato com você para se concentrar. Ou seja, esse pode ser sim um recurso habilidoso de uma pessoa que está buscando a concentração para responder. Deixa eu tentar explicar melhor para você. Essa pesquisa é real, ela existiu e foi feita no Japão. O que acontece? O seu cérebro, diante de uma possível ameaça, vamos dizer assim, uma ameaça, uma pressão de que algo está expondo a sua vida, colocando em risco, como no caso do teste, o cérebro entendeu que o que era mais importante naquele momento era responder à questão que estava sendo proposta, do que manter o contato visual. Então ele jogou informação para a pessoa de que desvie o olhar para daí buscar a concentração e trazer a resposta à tona. Essa que é a questão. Então, sim, pode ser uma habilidade a pessoa conseguir parar para desviar o olhar rapidamente e se concentrar no que ela tem que falar. Entendeu a ideia? Pode não ser simplesmente uma questão de problemas de caráter, enfim, de desvio de conduta, vamos dizer assim. Então, pode sim ser uma habilidade. Estamos, acho que muito no começo para isso, e a gente tem uma cultura muito forte enraigada que já faz essa leitura rápida e que não discute sobre isso como estamos fazendo aqui. Então a gente faz, como eu falei, uma leitura rápida, que é normal do cérebro, já condicionado, faz essa leitura, joga um estereótipo de que essa pessoa está sendo falsa, tímida, insegura, qualquer coisa nesse sentido, e ao invés de tentar ler ou de buscar realmente essa informação com ela, falar, de repente quer que eu repita, você entendeu o que eu estou falando, você, tentar chamar a atenção dela de uma outra forma. Fato é, a gente se comunica muito com os olhos, e não só pela expressão, que todo o entorno do olho, ele vai passar também a mensagem, ele vai dizer algo, se é susto, se é medo, enfim, tudo isso vai ser expressado, mas não só por isso, mas também toda a leitura fisiológica do meu corpo, o quão saudável ele está, se a pupila está dilatada ou não, entendeu? Então, existe toda uma leitura, tanto que é dito que através dos olhos nós conseguimos chegar ao mais próximo do cérebro, é a forma mais exposta que nós temos do cérebro, de tão importante que ele é numa comunicação. E aí a gente entrou numa questão importante, hoje em dia a gente se comunica muito por telas, como estamos fazendo aqui, certo? E o quão prejudicial pode ser isso pra gente se a gente deixar de ter esse contato olho no olho. Por mais que eu esteja olhando para a tela, talvez eu não esteja olhando diretamente no seu olhar, porque eu estou olhando para a lente da câmera. Mas, normalmente a gente costuma usar o celular no modo selfie e eu vou também deixar de te ver se eu estiver numa ligação direta. No meu caso, que estou fazendo um vídeo gravado, eu só tenho a opção de olhar para a tela do celular, mas se eu estivesse numa ligação direta com você, eu buscaria o seu olhar para me comunicar, e algumas informações se perdem nesse contato somente por tela. Por quê? Para que você se sinta olhando nos meus olhos, eu olharia para o botão da câmera, mas para eu ver os seus olhos, eu teria que olhar para a tela do celular. Então a gente vai perdendo esse contato olho no olho de alguma forma. Então é algo a se pensar do quanto o uso recorrente da tela pode deixar se perder uma comunicação, e é algo muito rico que a gente conquistou aí ao longo dos anos, muitos anos, Mas isso também seria um processo muito longo para que isso acontecesse. Mas hoje a gente já sente alguns efeitos no bem-estar socioemocional, principalmente dos jovens, porque a gente vê o quê? Muitos deles com uma incapacidade de ler a emoção do outro e as suas próprias. E isso a gente conquistou demais com o olhar no olho no outro, do se conhecer, isso proporciona autoconhecimento e o conhecer também do outro. Gente, eu nem vou entrar no mérito aqui de uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, tá? Porque aí são outros fatores. Tem pessoas que têm questões psicológicas ou biológicas, mas que a impedem de fato de olhar nos olhos, tá? Então aí são pessoas que você vai perceber de fato que tem algo diferenciado. Não é como eu e você aqui, que eu fico constrangida, que eu fico sem jeito e eu costumo olhar no olho, mas aí eu fico desviando, eu fico não buscando o contato visual. É diferente, tá? Então nem estamos entrando nesse mérito, ok? Mas agora que você já entendeu a importância de olhar olho no olho, que é mais do que simplesmente um desinteresse, que tal então fazer uma brincadeira com alguém que tá aí próximo de você e ficar olhando para ela fixamente por mais de 3 segundos? Existe uma pesquisa que mostra que as pessoas se incomodam absurdamente com isso.
principalmente se passar de 9 segundos de contato visual. Olha que interessante. A gente não gosta de um contato visual acima de 3 segundos, então a gente vai sempre buscar dar aquela desviada, dar uma piscada, enfim, fazer algo para mudar, para desviar o foco, só para não ficar ali no contato direto. Ou seja, tô merecendo o seu like só pelo meu esforço de ficar aqui buscando olhar no seu olho todo esse tempo enquanto eu gravo o vídeo, beleza? Deixe seu like, comenta se você tem alguma dúvida sobre o assunto e até o próximo vídeo. Hoje o tema é sobre isso, sabe? Sobre essa sensação. E aí a gente pode entender que uma pessoa que de repente... olha de volta. Gosta disso, ele gosta do caminho mais fácil. Que importante isso, né? Que interessante. Quintal é boa. Que tal então fazer uma... Peraí. Hoje não tem participação especial. Meu loginho tá preservado. Tá preservadíssimo. O Rodolfo tá tentando vir aqui apagar, mas eu não vou deixar.